Simone Tebet, que já é bem conhecida, deixa eu só alterar a minha imagem aqui, pessoal, para que vocês possam me enxergar melhor, tá? Deixa eu só, acho que é esse formato aqui, ó, agora foi melhor, né, para vocês me verem. Deixa eu voltar aqui para a matéria, e aí a gente vai ler junto agora. Ó, Simone Tebet, né, ela tem dado algumas entrevistas bem polêmicas, muito polêmicas, na verdade, e a última dela foi essa aqui que eu vou trazer para vocês agora. Tá bem quentinha, tá? Tem muita gente que não está nem percebendo o que está acontecendo no campo político, porque está todo mundo com a atenção para o Rio Grande do Sul. É nessa hora que os ratos fazem a festa. Então, eu quero trazer essas informações agora para vocês. Simone Tebet, ela sugere desvincular a aposentadoria do aumento real do salário mínimo. Vocês lembram que a nossa luta, desde 2022, dando atenção para o que está acontecendo com você, aposentado, que ganha acima do mínimo, a gente tem lutado muito para que o governo Lula possa reconhecer o direito de vocês de também terem o ganho real, que é exatamente esse tema que a Simone Tebet abordou nessa entrevista, tá? Olha só o que é que ela vai dizer. A gente está lutando para que você registre isso na tua cabeça. Nossa luta também é para que 6,5 milhões de aposentados e pensionistas que ainda ganham acima do mínimo possam ter o direito que o Lula só tem dado exclusivamente para os assalariados, que é o chamado ganho real. E olha o que a Simone Tebet está falando para você. A proposta dada pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, visa desvincular o pagamento das aposentadorias do INSS da política de aumento real do salário mínimo. Já deu para entender mais ou menos, né? Mas bora detalhar mais para vocês entenderem com profundidade. Essa ideia já tem a oposição, graças a Deus, né? Alguém está tendo aí vergonha na cara e se opondo a isso. Essa ideia já tem a oposição de ministérios de áreas sociais, tá? E abre brechas para críticas de deputados e até a própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, tá? Até ela já se pronunciou, né, por essas medidas serem consideradas lesivas. Mas olha só essa palavrinha depois do lesivas, que é o que mais me chama a atenção. Lesivas aos trabalhadores, ou seja, aquela velha forma, né, de se referir sempre ao trabalhador, como se você, aposentado e pensionista, nunca tivesse trabalhado na vida e hoje vivesse, por exemplo, de esmola do governo. Dá a sensação de que o governo te dá de pensão e de aposentadoria, ele dá porque ele é bonzinho, tá? Ele dá porque porque você merece, porque ele está fazendo uma boa ação. Não, pessoal. Vocês trabalharam, se dedicaram anos e anos para conquistarem e para manterem a valorização desses benefícios, coisa que vem acontecendo ao contrário. Quanto mais passa o tempo, menos vocês ganham, e é contra esse absurdo que a gente precisa continuar lutando. Por isso eu estou esfregando na cara aqui do governo, de cada parlamentar, essa ideia burra, ridícula e esdrúxula da ministra Simone Tebet. Tenho bastante respeito por ela, tá? Mas quando vem com essas ideias de cavalo, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é típico de quem não sabe o que é estar do lado do povo. E esse povo diz que representa vocês. Porque quem tem a insanidade de verbalizar o que a Simone Tebet falou é porque, sinceramente, nunca passou necessidade na vida. Mas bora lá que o negócio ainda tem mais informação. Houve aqui, né, a contrapartida já de alguns deputados e a própria presidente do PT, que é a Gleisi Hoffmann, já disse, olha, isso aí é coisa de doido, não vamos mexer nisso não. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, publicado aí na segunda-feira agora, gente, tá, dessa semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se alguém aqui comigo já tinha lido ou visto essa matéria sobre esse tema, fala para mim, porque dá a impressão que isso aqui foi feito debaixo dos panos e que ninguém soube. Na verdade, eu sei que o que aconteceu na prática é que é muita informação nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, sobre o Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de informação, que é extremamente importante, passa despercebido mesmo. Meu trabalho é trazer para vocês, tá bom? Lá na entrevista, ela discutiu, né? Aliás, ela confirmou que já se discute com a equipe dela. Ela falou que ela e a equipe já estão discutindo sem ninguém saber. E aí ela declarou isso na entrevista. Porque se ela ficasse caladinha, ninguém ia saber. E aí, de repente, vinha a bomba no colo do brasileiro.
Mas aí ela verbalizou, ela deixou escapar, que já está discutindo com a equipe dela um cardápio, olha o nome, um cardápio de propostas que inclui a desvinculação de aposentadorias e benefícios sociais, BPC, você também está nessa, hein? Das políticas de ganho real do salário mínimo, avaliando também alternativas para o piso da própria despesa com educação. Olha só, sempre a corda só arrebenta nas costas do pobre, né, de quem já está, como diz aqui no Nordeste, lascado. Olha só o que ela disse, abre aspas, vamos ter que fazer isso pela convicção ou pela dor. Palavras da Simone Tebet, tá? Disse ao jornal, ao pontuar que a proposta é manter a correção dos benefícios apenas pela inflação. Na prática, se for apenas pela inflação, vai acontecer o que aconteceu agora em 2024 com você, que ganha acima do mínimo, tá? 3,71% de aumento salarial. E pelo andar da carruagem, se nada mudar, lá no ano que vem ainda será menor. Ela está sugerindo aqui que você, que ganha acima do mínimo, não tem a mínima chance de ter um aumento maior, tá? E de tirar o ganho real que o governo já vem praticando para os assalariados. Eu não quero que isso aconteça. Eu sempre deixei claro aqui que eu não sou contra o aumento com ganho real para o assalariado. Eu sou contra não estender isso para você que ganha acima do mínimo. Exatamente essa é a minha opinião. Ela quer fazer pior. Ela quer tirar do assalariado e tirar de qualquer possibilidade de outro beneficiário, seja de pensão, de aposentadoria, de PPC, qualquer um, de ter a possibilidade de ganhar. Isso é perigoso, pessoal, porque a inflação, a forma como o governo mede a inflação, é muito distante da realidade da inflação que afeta a tua vida. Se o governo mede aí que deu no ano 6% de inflação, na tua vida está dando 15%, está dando 20%. Porque é você quem está do outro lado dessa corda, nesse cabo de guerra. Bora lá que tem mais. De acordo com a ministra, o país já não consegue estender indefinidamente a política de valorização do salário mínimo às aposentadorias. Agora ela se referiu à aposentadoria, tá vendo? Ela está querendo dizer que o Brasil, que o governo não consegue trabalhar mais com a possibilidade de você, aposentado, ter uma chance de ganhar um pouquinho a mais. Na prática, o que ela quis dizer foi isso. E também ao benefício de prestação continuada, BPC, perigo para você, viu? E também ao seguro-desemprego, tá vendo aí, ô trabalhador? Você, vovô, vovó, fala pro teu neto, pro teu filhinho que tá trabalhando ainda, que a nossa luta é por ele também, tá? E ao abono salarial. Ela diz que teremos que cortar o gasto público pela convicção ou pela dor. O gasto público que ela quer dizer é você. Interessante que o gasto que se gasta de milhões e milhões e milhões de reais para manter essa boa vida que essa cambada de desocupado muitas das vezes tem, sobre cortes para esse lado eles não querem, nem para o Senado e muito menos para a Câmara. Pelo contrário, recentemente eu trouxe aqui que o presidente da Câmara acabou de autorizar 800 e tantos reais por diária para cada deputado que der o seu passeio, seja lá para onde for, tá? As nossas custas. Já falei hoje, né, no canal do Felipe, sobre 5 bilhões de reais direcionados para bancar campanha política de prefeito e vereador, com nosso dinheiro. Poderia estar no bolso de quem precisa. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, declarou que é totalmente contra essa proposta, que a considerou até mesmo absurda. Para o ministro da Previdência, Carlos Lupe, a sugestão apresentada por Tebet não tem como prosperar, porque tiraria renda necessária da parte mais pobre da população. Eu concordo com o Lupe, tiro o chapéu para ele. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o partido não tem como apoiar a proposta de desvincular as aposentadorias do aumento real do salário mínimo, visto que seria um grande déficit para os trabalhadores. O deputado federal Lindenberg Faria, do Rio de Janeiro, também criticou a sugestão, considerando a parte do austericídio, ou
Deixa eu só desligar aqui uma ligação. Considerou também um absurdo, trocando em miúdos aqui para você entender. A equipe econômica do governo passou a indicar, em declarações recentes, a necessidade de avançar em medidas de ajuste fiscal pelo lado das despesas. E aí ele só considera você como despesa. Já estou cansado de dizer isso aqui. Vocês lembram, né, pessoal? Você é pessoa de segunda categoria. Você é despesa. Eu estou sempre dizendo isso aqui. Levantando um debate sobre propostas que, na prática, reduziriam as correções de benefícios previdenciários e sociais. Engraçado, quando o governo Bolsonaro, lá atrás, com o ministro Paulo Guedes, levantou essa possibilidade, eu acho que vocês lembram, eu critiquei aqui pra caramba. E agora é o governo Lula, através da sua ministra do Planejamento, quem está sugerindo esse absurdo. Eles dão o tal do colar-colou, sabe? Obrigado pela presença aqui, ô Veruza, minha amiga do canal VF News. Eles dão simplesmente o colar-colou, pessoal. Só que aqui com a gente não cola não, tá? A gente tá de olho aberto. Olha só. Na prática, de acordo com a fala, né, reduziria as correções de benefícios previdenciários e sociais, tema que encontra resistência histórica da esquerda e pode esbarrar na oposição da base política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero que o Lula não nos decepcione com isso aqui. Lula que abriu a boca, bateu no peito durante a campanha de 2022 para dizer que faria o que podia para valorizar o aposentado. E até agora eu estou vendo nada de verdade. E ainda, para piorar, vem essas ideias imbecilizadas de uma ministra do Planejamento, que não lembra, não reconhece que o Brasil tem na sua estrutura esmagadoramente 80% das aposentadorias e pensões de apenas um salário mínimo. E essas pessoas estão passando fome, porque diante do que o Rio Grande do Sul está passando, está escancarado, né? Um desastre absurdo. Mas no dia a dia de muito brasileiro que eu acompanho, não está longe de uma catástrofe não, tá, gente? Passando fome, sem ter dinheiro para pagar as contas, sendo despejado da única casa que tem para morar. É isso a realidade do pobre, do aposentado e do pensionista. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, afirmou na última semana que o crescimento do gasto previdenciário merece cuidado e eventualmente medidas que permitam que a dinâmica dessa despesa tenha um crescimento compatível com a sustentabilidade fiscal. Tem de onde cortar, tomem vergonha na cara e podem procurar, que eu garanto que tem de onde cortar. Aí só quer cortar do mais pobre, de quem já está à beira da morte. Na ocasião, ele também tratou como sinal de alerta a elevação de gastos com o benefício de prestação continuada, o BPC. Aí agora eu pergunto, alguém, um idoso de 65 anos de idade, ou alguém que é deficiente físico, por acaso vai em busca de um salário mínimo, que é dado como se fosse esmola por esse governo, por qualquer governo. Essas pessoas buscam esse benefício de prestação continuada porque eles são bonitos, porque eles são abastados, ou porque eles querem jogar para o alto? Não. Eles buscam, primeiro, porque é um direito deles. Segundo, porque precisam, merecem, porque senão vão morrer de fome. Então, se quer cortar gasto, equilibrar, corrigir, se virem com a equipe que vocês têm para saber de onde tirar, porque eu garanto que tem de onde tirar. Eu garanto que tem de onde cortar, mas não do mais pobre. A despeito de uma abrangente reforma da Previdência, já falei sobre isso semana passada, já se especula mais um tapa na cara do aposentado, do pensionista, do trabalhador, com mais uma possibilidade de reforma da Previdência, tá? Isso aqui não é para assustar ninguém, não, é para dar um choque de realidade em você, que ainda não se comprometeu com essa luta pelo que é teu, pela garantia do que você já tem. Já não bastasse o que aconteceu com a aposentadoria por invalidez e com a pensão por morte em 2019. Até hoje tem gente sendo pega de surpresa, que não sabia. Claro, não estava atento ao que está acontecendo. O campo político é isso, pessoal, é guerra toda hora. Nós precisamos guerrear pelos nossos direitos, porque senão eles fazem a farra. E eu vou provar isso para vocês daqui a pouco com a outra matéria, que hoje, quinta-feira, dia 9 de maio, que fique registrado o absurdo que vai acontecer hoje se o plenário da Câmara não tomar vergonha na cara e for contra. Vou te contar daqui a pouquinho. Bora lá para a gente encerrar essa matéria aqui, ó. A despeito de uma abrangente reforma da Previdência aprovada no governo
do ex-presidente Jair Bolsonaro, os gastos com as aposentadorias e benefícios seguem crescendo a passos largos, influenciados tanto pela dinâmica do envelhecimento populacional quanto pela política implementada por Lula para corrigir acima da inflação. Nos 12 meses até março, o déficit da Previdência, de acordo com o que eles estão dizendo, incluindo servidores ativos e militares, chegou a 4% do produto interno bruto. Pelas estimativas do governo, cada real de aumento no salário mínimo gera um gasto adicional anual para o setor público de aproximadamente 400 milhões de reais, por conta das vinculações dos reajustes de aposentadorias e benefícios assistenciais, seguro-desemprego e abono salarial. Em outra indicação de que o tema de desvinculação está na pauta da economia, pessoal, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, recomendou quinta-feira, tá, em redes sociais, sem tecer mais comentários, um artigo do economista Braulio Borges, no qual ele defende que o ajuste fiscal deverá ser feito tanto pela recomposição das receitas, como via corte de gastos, chamando de elemento crucial, ou seja, indispensável, a desvinculação do piso previdenciário do salário mínimo. Na prática, se eles desvincularem o que você ganha de benefício do piso salarial, isso significa que a gente vai ter aposentadoria, a gente vai ter pensão por morte, tudo abaixo de um salário mínimo. Você já pensou viver desse jeito? Pois é, pode acontecer se a gente não fizer nada. Então, o que é que a gente precisa, pessoal? A gente precisa arregimentar o grande exército que vocês são. Mais de 35 milhões de pessoas. Se eu for colocar o BPC agora, que está incluso nisso aqui, 39 milhões de pessoas. Se for colocar o trabalhador, passa dos 50 milhões. Ou a gente se manifesta, ou a gente acorda, ou a gente vai ser sufocado até a morte. Porque é isso que esse tipo de ideia esdrúxula e burra garante para você. Morte, tá? Morte financeira, você falir de uma vez por todas.